Olá, tudo bom? Meu nome é Caio Bonfim e nesta videoaula eu darei o passo a passo para que você consiga iniciar a modelagem da sua subestação de acordo com as famílias que vieram no template que você adquiriu. Ao abrir o template, essa vista estará aberta. Nela, vemos que temos uma subestação quase pronta, faltando apenas a malha de aterramento. E as famílias listadas aqui à direita. Temos TCs, TPs, disjuntor, rack, para-raio, buchas de passagem, mufla, bucha de passagem de novo, chave seccionadora, base fusível, transformador, uma gama de famílias aí para você conseguir fazer a sua subestação de entrada de energia conforme concessionária. Bom, vamos clicar aqui no level 1, que é a planta baixa, e colocar a nossa planta, a nossa disciplina da nossa planta em elétrico, para que vejamos apenas o que nos interessa. Bom, nessa vista de planta, vamos tentar replicar o que foi modelado aqui. Dependendo do projeto que você for fazer, é comum que a disciplina de arquitetura modele tudo o que é alvenaria, tudo o que de fato compõe a arquitetura. Caso a sua subestação não esteja modelada pela arquitetura, haverá necessidade de você fazer a modelagem desse ambiente, dessa sala. É importante que você tenha em mente que as famílias de paredes, portas, janelas e pisos, elas são de acordo, elas estarão disponibilizadas para você de acordo com o template, com as bibliotecas que já vem junto com o Revit no momento da instalação. Caso o seu Revit não tenha essas bibliotecas de arquitetura instaladas, você não vai conseguir fazer a modelagem desses elementos. Bom, como o meu já está instalado, eu vou colocar aqui a nossa vista como coordenação, porque eu quero ver elementos não só de elétrica, mas de arquitetura também. Eu venho aqui na ferramenta arquitetura, piso. Aqui eu escolho o piso que melhor vai atender minhas necessidades. Como é um exemplo, eu vou manter esse aqui que eu já usei para fazer a primeira. Eu venho aqui na ferramenta de retângulo e desenho um retângulo com as medidas que eu achar melhor, tá bom? Esse projeto está configurado em milímetros, então por isso esse número bastante grande aqui. Então eu vou dizer que a minha subestação ela tem 4 metros por 4 metros. Feito isso, eu vou usar o comando arquitetura, comando parede ou WA no teclado. Eu vou deixar essa parede como basic wall. Eu vou dizer que o ponto de referência para desenhar essa parede é o acabamento da face exterior e vou desenhar minha parede no sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Pronto, nossas paredes foram desenhadas. Se eu olhar no 3D, essa parede está muito alta, está muito além do que nós queremos. Ao clicarmos nela, podemos ver que ela está com uma altura de 8 metros. Para arrumar isso, basta selecionar as paredes utilizando o Tab, seleciona elas e coloca a altura de 5 metros. Pronto. Vamos verificar aqui. 5 metros. A nossa também tem 5 metros. Voltando para a planta baixa, nós não conseguimos enxergar nada aqui embaixo porque a nossa faixa de vista está a 6 metros de altura, ou seja, está mais alta do que a subestação. Então o que nós estamos enxergando aqui é o teto da subestação. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse telhado com o Tab até encontrar ele. Encontrei. Cliquei. Pode ver que aqui está como floor concreto, que é o material que eu utilizei para fazer a laje de teto. Botão direito, Hide in View.
Agora eu consigo enxergar o que está no interior da subestação. Eu vou selecionar tudo, mover aqui mais para perto. Os nossos equipamentos, em geral, aqui para modelagem da subestação, a grande maioria deles está no menu de equipamentos elétricos, tudo bem? Ó, a nossa seccionadora está como equipamento elétrico, nossa bucha de passagem interno e externo também, e todos os demais componentes, todos não, a grande maioria dos nossos componentes está em equipamento elétrico. Bom, sabendo disso, eu venho no menu Sistemas, Equipamento Elétrico, e aqui na lista eu vou ter todas as famílias que estão classificadas como equipamento elétrico. A princípio, eu quero posicionar o nosso transformador 300 kVA. Eu vou, naturalmente, o Revit, quando nós selecionamos uma família que ela é baseada em alguma face, ou seja, ela estará sempre posicionada sobre algum elemento, sobre algum hospedeiro, é normal que o Revit venha com essa opção selecionada, Place on Vertical Face. Nesse caso, devemos marcar a opção Place on Work Plane ou Place on Face. No nosso caso, como nós estamos enxergando o piso no qual nós queremos colocar o nosso transformador, vamos selecionar a opção Place on Face. Tá vendo que agora ele não coloca mais nas paredes, ele coloca apenas nos planos horizontais? Então, basta encontrar a melhor posição para o transformador e clicar. Prontinho, está colocado. Para rotacionar o nosso transformador, basta selecionar ele e dar um espaço. Ou, se você achar melhor, ferramenta Rotate, posiciona o ponto base onde você achar melhor, clica em algum ponto e digita o valor que você quer rotacionar. Prontinho. As distâncias para as paredes variam de acordo com a norma para subestações e também de acordo com os manuais técnicos de cada concessionária. Colocando essas cotas, conseguimos enxergar a distância do eixo do transformador para as paredes, ou então das laterais do transformador para as paredes. Com o Tab, eu consigo selecionar a face da parede e posiciono aqui a minha cota. Esses números estão um pouco grandes e acabam me atrapalhando na hora da modelagem. Então eu posso vir aqui, clico na escala e coloco em 1:25. Vejam que o texto ele manteve a proporção, tá bom? O desenho ficou maior, mas o texto se manteve do mesmo tamanho. Bom, eu não vou entrar no mérito desses valores. Isso aqui, como eu disse, varia de acordo com o manual de cada concessionária, varia também de acordo com a norma e também com o tamanho do transformador que vocês vão usar, né? A posição correta desse transformador vai depender diretamente do tamanho do transformador, né? Essa distância, se eu quero ela de 600, eu coloco ela de 600, mas se eu usar um transformador maior, ela vai acabar ficando menor, eu vou ter que deslocar de novo o transformador e por aí vai. Tudo bem? Bom, como o nosso vídeo ele é voltado apenas para a aplicação do nosso template e não em normas técnicas, vamos focar apenas na utilização da ferramenta para modelagem. Critérios técnicos ficam a cargo do engenheiro, do projetista que estará utilizando esse template. Bom, agora eu quero colocar as grades. As grades também estão como equipamento elétrico. Então eu venho aqui em Sistemas, Equipamentos Elétricos e procuro pela grade. Aqui eu tenho duas grades, uma de 2,36 e uma de 2 metros. Eu vou colocar a de 2 metros, vou posicionar ela aqui e depois eu vou colocar a de 2,36 metros. Tá vendo que ela veio assim deitadinha? Basta eu dar um espaço que ela fica na posição correta. Agora eu vou posicionar essa grade para fora da parede, né? Com a ferramenta mover. Vou posicionar essa grade aqui. Vou posicionar essa outra grade aqui.
e vou posicionar ela aqui na parede. Prontinho. Vamos olhar no 3D. Só vemos paredes. Basta selecionar a parede e digitar o comando HH. Essa aqui também, HH. E podemos ver que a nossa grade já está posicionada, nosso transformador também. Se passarmos um corte, olhando esse transformador de frente, conseguimos observar que a grade está um pouco baixa. Vamos aumentar o nível de detalhe e colocar uma cor. Pronto, ficou um pouquinho mais fácil para compreender o desenho. Vamos tirar a medida da face inferior da grade para o piso. 8 centímetros, 80 milímetros. Se eu quero que essa grade fique a 15 centímetros ou 10, eu seleciono as duas, dou um mover, eu vou mover ela para cá, para ela juntar no chão, depois eu vou mover ela de novo e digito o valor de 150, que são 150 milímetros. Prontinho, nossa grade está na altura mais adequada agora. Para posicionar os demais equipamentos, vamos utilizar a mesma técnica que nós já utilizamos para posicionar a grade e o transformador. Vamos utilizar aqui a ferramenta de equipamentos elétricos, procurar aqui a nossa base fusível. Vamos abrir aqui a folha Level 1, dar o espaço, espaço, espaço. Aqui eu defino a altura que eu quero que essa base fusível esteja. Eu quero que ela esteja a 1,20 m do piso. Espaço, espaço, espaço. Posiciono ela. Caiu, ela ficou desalinhada com o transformador. Não tem problema. Utilizamos a ferramenta AL. Selecionamos o eixo do transformador e o eixo da sua base fusível. Para colocar a seccionadora, a mesma técnica. Espaço, espaço, espaço. Tá vendo que o Revit ele já tem um pequeno snapzinho? Ele é um tanto quanto magnético, tá vendo? Quando eu me aproximo do eixo de algum outro equipamento, ele automaticamente identifica que é um eixo e alinha junto com o eixo desse novo elemento que você está tentando posicionar. Então, utilizando essa regra, basta você definir a altura. Eu quero que a nossa seccionadora esteja a 2,5 metros do piso. Espaço, espaço, espaço. Travou, eu clico. Vai carregar um pouquinho. Prontinho. Vamos olhar no 3D. Bom, posicionei a nossa base fusível, a nossa seccionadora. Veja que a nossa seccionadora ela também veio com uma base fusível. Nesse caso, vamos selecionar essa seccionadora e trocar ela por uma sem base fusível. Prontinho. Agora o sistema está correto. Só que a nossa manopla acabou embutida na parede, tá vendo? Não é assim que a gente quer. Então vamos voltar à planta, vamos selecionar essa seccionadora, vamos aqui no menu Mirror, desligo a opção Copy e clico no eixo da nossa seccionadora. Ele vai dar um mirror assim como no AutoCAD. Prontinho, agora a nossa manopla está para o lado certo. Bom, após posicionar esses equipamentos, eu vou dar uma breve explicação de como modelar os barramentos de média tensão e depois os cabos de aterramento. O procedimento para posicionar os equipamentos são repetidos até agora, né? Serão repetidos. Você sempre vai procurar a opção de equipamento elétrico, a menos para esses casos que eu vou explicar agora, que são conexões de conduíte. Bom, para desenhar o barramento dessa seccionadora, eu venho aqui no corte, eu vou utilizar a ferramenta de conduíte. Então vamos aqui em sistemas elétricos, conduíte.
clico aqui. Estão configurados alguns eletrodutos, algumas famílias de conduíte dentro desse template. E você deve utilizar sempre os que estão configurados aqui e nunca um externo. Caso você use qualquer ferramenta externa, esse template pode não funcionar, tá bom? Eu tenho um barramento circular de 3/8 configurado aqui. Esse diâmetro de 10 milímetros, ele é o diâmetro real do barramento. Então, você não tem a opção de mudar ele. Se você digitar qualquer valor aqui, você vai estar desconfigurando o template e dessa maneira ele não vai funcionar. Bom, para desenhar o conduíte ou o barramento de cobre, selecionamos a ferramenta Sistemas, Conduíte, procuramos ele na lista, marcamos ele aqui e agora é só desenhar. Ele já estará com todas as peças configuradas. Clicando aqui em Edit Type, você vê que as uniões, né, as curvas, T's, as transições, as uniões já estão configuradas aqui. Então você não precisa configurar nada, tudo bem? Bom, vamos lá. Após selecionar o barramento que eu quero, eu vou desenhar ele aqui. Faço uma curva e faço outra curva. Bom, olhando aqui, ele está totalmente desalinhado com o nosso desenho. Nós utilizaremos a ferramenta AL para alinhar ele com o nosso desenho. Vamos procurar aqui algum ponto central que não estou encontrando, mas não tem problema. Vamos usar a ferramenta AL, vamos alinhar ele com a face aqui do nosso conector. Vamos mover ele para que ele fique alinhado eixo com eixo. Vamos olhar no 3D. Bom, tá vendo que ele ficou voando? Ele está bem fora da nossa seccionadora? Vamos olhar na planta o que aconteceu. Quando você desenha um eletroduto a partir de um corte, a menos que ele esteja conectado a outro sistema, é comum que ele venha alinhado com o corte que você criou. Então basta selecioná-lo, usar a ferramenta Mover e posicionar ele de acordo com o conector no qual você vai ligar ele. Bom, se olharmos agora no 3D, ele estará alinhado. Para desenhar o conector desse barramento, vamos em Conduits, ferramentas elétricas, Conduit Fitting. Selecionamos aqui o terminal lateral ou algum outro que seja mais conveniente para o momento. Temos central, lateral, no terminal 90, entre outros. Bom, a princípio vamos utilizar o terminal lateral. É comum que quando selecionamos uma peça de conexão de eletroduto, de conduíte, quando passemos o mouse próximo aqui de um eletroduto por cima dele, ele marque e posicione a nossa peça automaticamente. Só que aqui, ele está posicionando a nossa peça de uma maneira errada. Se eu fizer essa conexão, vai dar problema. Tá vendo? Ele não conectou do jeito que nós queríamos. Não tem problema. Vamos para o corte 1. Bom, nesse corte, fica um pouquinho mais fácil para posicionar o nosso conector. Vamos mover ele para cá. Depois pegamos ele pelo ponto de conexão e posicionamos sobre o barramento. Pode ver que ele já fez a conexão. Para rotacioná-lo, basta clicar nessa setinha. E agora vamos olhar no 3D como ficou. Ainda está errado. Então, vamos rotacioná-lo de novo, através da setinha. E de novo. Agora sim, ele está alinhado com a chave seccionadora. Vamos olhar pela planta. Fazer um ajuste um pouquinho mais fino aqui, seleciono ele e posiciono ele exatamente em cima do ponto de conexão. Bom, Caio, mas esse barramento está voando, ele não está interligando nada com nada. Tudo bem, vamos fazer aqui agora a nossa janela veneziana. Aliás, aqui, na verdade, vai o suporte aqui para as buchas de passagem. Bom, para desenhar esse suporte, primeiramente, é preciso ser desenhado um vazio dentro dessa alvenaria. Se a gente clicar aqui nesse vazio, ele se chama Rectangular Thread Wall Open, ou seja, é um opening, é uma abertura em alvenaria. Então, vamos procurar aqui em Sistemas,
arquitetura, janela. Vamos procurar por opening. Não encontrei. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar nesse opening, usar o comando CS, que é criar um similar, e criar um similar nessa parede. Pode ver que eu dei um pequeno clique e ele já criou aqui uma pequena abertura. Depois de criada essa abertura, fica mais fácil para editá-la. Basta dar um tab até conseguir selecionar ela e abrir ela de acordo com o que nós precisamos. No nosso caso, a chapa de aço galvanizado, ela também é um equipamento elétrico. Vamos na planta, vamos em sistemas, equipamento elétrico e vamos encontrar a chapa. Chapa de aço galvanizado, entrada MT. Clica uma vez no espaço, coloca a elevação dela que nós queremos, que no nosso caso será 4,5 metros. Espaço. Vamos posicionar ela alinhada o eixo com a seccionadora e pronto, ela está posicionada. Vamos para o corte 1. Nossa chapa está aqui e a nossa abertura está aqui. Clicamos na nossa abertura e vamos abrir ela até que ela caiba certinho no espaço da nossa chapa de aço. É bem chatinho de fazer, mas com o tempo você pega a prática. Clique e arrasta, automaticamente ele já dá uma grudada e está feito a nossa abertura. E a nossa chapa de aço está posicionada. Bom, aqui temos bucha de passagem interno e externo. Vamos repetir o processo, tá bom? Sistemas, equipamentos elétricos, bucha de passagem interno e externo 15 kV. Bom, tá vendo que ela automaticamente identifica a face da chapa de aço? Basta clicarmos aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Bom, vamos na planta, vamos alinhar o eixo da seccionadora com a bucha de passagem. Vamos agora no corte. Vamos alinhar o nível dessa bucha entre elas. Vamos traçar uma cota para saber o espaço e uma outra cota para distribuirmos essas buchas de maneira uniforme. Vamos clicar nessa cota, liga esse botão EQ. E vamos distribuir. É claro que essa distância também vai variar de acordo com o manual técnico que você está utilizando. Bom, depois de distribuídas essas buchas de passagem, vamos posicioná-las eixo com eixo. Prontinho. Vamos olhar no 3D. E nossas buchas estão desenhadas. Agora vamos conectar esse cabo aqui em cima. Vamos no level 1. Vamos ver a distância que está. Agora vamos pegar o nosso corte, rotacionar ele. Posicionar ele bem aqui. Tá vendo que mesmo que eu estique esse cabo, esse barramento até aqui, ele não vai conseguir conectar? Basta a gente puxar ele da ponta em um ângulo de 90 graus, que automaticamente ele vai ajustar a curvatura dele. Botão direito, Drill Conduit, e trazemos até aqui em cima. Agora, através da ferramenta Conduit Fitting ou comando NF no teclado, vamos selecionar de novo o barramento terminal lateral.
Vamos colocar ele solto aqui. Depois selecionamos ele, pegamos pelo conector e arrastamos até o conector do eletroduto. Veja que ele já se encaixou automaticamente. Vamos posicionar ele aqui com o barramento. E prontinho. Se olharmos no 3D, estará conectado. Opa, está um pouquinho fora. Vamos ao level 1. Vamos selecionar o corte. Rotacionar 90 graus. Vamos olhar agora o que está acontecendo. Tá um pouquinho fora. Seleciona e move até conectar eixo com eixo. Prontinho. Nosso barramento está conectado. O procedimento se repete, tá bom? Uma dica que eu posso dar é que, após feito o primeiro lado, vamos supor que você desenhou esse barramento, desenhou esse outro barramento e também o barramento que sai da base fusível e interliga ao transformador. Você dá um Tab, seleciona tudo que foi desenhado e utiliza a ferramenta Mirror para que você possa automaticamente duplicar o seu trabalho já para o outro lado, espelhar o seu trabalho para o outro lado, tá bom? Assim você só vai fazer uma vez. Bom, essa explicação sobre barramentos, é claro que eu não vou desenhar todos, senão vai ficar uma aula muito extensa, mas com essa ferramenta, com o que eu passei até agora, você consegue desenhar todos os barramentos dessa subestação. Bom, com relação a posicionamento de caixas, é o mesmo procedimento de equipamentos elétricos, eletrodutos de iluminação, posicionamento de luminárias, tudo isso está disponível aqui, tudo bem? Luminárias estão aqui em Lights Fixtures. Você tem duas luminárias que vieram junto com o template, uma essa luminária Philips hermética e outra essa luminária de emergência, esse bloco autônomo. Bom, agora eu vou dar uma breve explicação sobre a malha de terra, como desenhar ela, e depois finalizamos essa aula. E então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Bom, o cabo de aterramento, ele também está definido como conduit. Então, utilizando a ferramenta conduit, ou o comando CN no teclado, vamos aqui para a lista, e você terá alguns cabos de aterramento configurados aqui no Revit. Tem uns cabos de cobre nu para aterramento de massas metálicas, cabos de 50 mm, 70, 150, de acordo com o cálculo que você fizer aí de aterramento. Vamos utilizar por enquanto cabos de 50 mm. Você pode ver que aqui no diâmetro marcado dele está com apenas 9 mm. Lembrando que esse é o diâmetro real do eletroduto. Não é o valor comercial, esse é o diâmetro real. E você não consegue mudar ele. Se você vier aqui e digitar 50, vai estar errado e você vai acabar desconfigurando o Revit, tá bom? Bom, com o cabo de 50 mm selecionado, eu vou pegar a elevação central dele aqui e colocar que é menos 600, ou seja, 600 centímetros enterrado no chão, e vou fazer o desenho aqui da minha malha. Fiz aqui o retângulo ao redor da subestação com a ferramenta Trim, ou comando TR no teclado. Eu clico em uma, clico na outra e pronto. Está feito. Nosso anel de aterramento externo está desenhado. Bom, vamos à planta de novo. Para posicionar as caixas, como elas também são equipamento elétrico, é meio que repetitivo. Você pode ver que, na verdade, é um monta-monta. Nessa aula, eu não vou entrar em méritos de representação em planta baixa, configurações gráficas e tudo mais, até porque é um assunto para uma outra aula, será um vídeo bem extenso, terá que ser uma aula bem intensa, né? Bem intensiva, vai ser um intensivão. Eu acredito que umas 4 aulas de 2 horas ajudem vocês a configurar a representação em planta baixa, tá bom? Não entraremos nesse mérito aqui agora, configuração de filtros, view templates, tipo de linha, chamada de texto, chamada de corte, tagueamento, isso é assunto para uma outra aula que estará disponível no curso que eu vou no mini curso que eu estou preparando para o YouTube e no curso completo que eu vou lançar no Hotmart, num precinho bem acessível, bem justo,
tá bom? Quem já fez a aquisição desse template vai ter um desconto bem legal no cursinho, tá bom? E por enquanto, esse vídeo ele se atenta apenas à modelagem, tá bom? Como vocês podem ver, é meio que um monta-monta. O Revit ele não tem segredo, tá bom, gente? Ele é uma ferramenta bem fácil de se trabalhar, desde que você tenha tudo configurado. O trabalhoso mesmo foi configurar esses cabos, foi configurar essas famílias, foi modelar essas famílias. A partir do momento que você tem um template consolidado, um template bem trabalhado, fica fácil de você trabalhar no Revit. Ele passa a ser apenas um monta-monta mesmo, tá bom? Bom, coloco essa caixa de ferramenta aqui, uma outra caixa aqui e tá tudo bem, tá bom? Caso o nível de detalhamento, o LOD do projeto no qual você está trabalhando, ele exija que o aterramento seja feito com maior riqueza de detalhes e tudo mais, você pode pegar esse cabo, seccionar ele com o comando SL ou Slice, clica aqui, você vai estar cortando ele. Você pode ver que automaticamente, quando eu uso o comando SL, ele coloca aqui uma fixação, né? Uma presilha de fixação, que seria embutida em parede. Você vai usá-la bastante quando você for desenhar a sua malha de aterramento de massas metálicas dentro da subestação, tá bom? Com o comando SL, com a malha desenhada, você utiliza o comando SL, ele automaticamente vai inserir essas peças. Para rotacionar elas, você só clica nos botõezinhos de rotacionar, tá bom? No meu caso, eu não quero ela, eu só usei ela para cortar o cabo mesmo. Então eu retiro ele daqui, deleto essa peça, subo o nosso cabo para cá, até ele entrar na caixa. Vai ficar uma apresentação mais bonita, tá bom? Desenho nosso outro cabo. Dei um pequeno erro ali, mas já resolvi. Desenho o nosso outro cabo, subindo ele até a caixa e trazendo ele aqui para dentro. Ao olhar no 3D, fica uma apresentação mais bonita, mais próxima do que realmente vai ser. O ponto de conexão e de solda realmente acontece dentro da caixa e não no meio da haste como estava aparecendo, que é esse caso aqui, tá bom? Para desenhar a malha de terra é o mesmo esquema, tá bom? A malha de aterramento de massas metálicas, com o comando Conduit ou CN no teclado, você vai vir aqui selecionar o cabo que você quer para aterramento dessas massas e fazer aqui o seu anel de interligação. É claro que as alturas, as derivações e tudo mais você vai fazer com auxílio de cortes, né? Você vai utilizar as ferramentas de corte do Revit, posicionar eles, e supondo que aqui eu tenha uma porta, eu vou colocar aqui a nossa porta estanque, que também faz parte do template. Eu vou pegar aqui a malha de terra que eu acabei de desenhar, que eu não estou enxergando aqui. Vamos utilizar aqui o comando CN, colocar que a nossa malha estará aqui a 30 centímetros do chão e vamos desenhar ela aqui. Vai dar um pequeno erro porque ele identificou a outra malha que eu já tinha desenhado. Que provavelmente está por aqui. Deixa eu apagar ela. Isso, ela está exatamente aqui. Deletei. Voltamos. Bom, comando CN. Cabo de cobre nu, 16 mm. Eu vou determinar que a altura dessa malha é 300 mm do piso. Vou desenhar nossa malha aqui. Vou usar o trim ou comando TR no teclado. Unir as pontas dessa malha. Eu venho aqui agora no corte que nós desenhamos. Uso o comando SL. Eu posso usar ele quantas vezes eu quiser. Que são os fixadores, tá bom? Pode olhar aqui que essa é uma presilha de fixação. Eu rotaciono ela para ela ficar bonitinha, para a bucha ficar inserida dentro da parede. Tá vendo que aqui ele tá passando pelo meio da porta? É só eu desconectar. Eu pego e puxo ele para cá. Prontinho. Depois que eu puxei, eu venho aqui, clico no botão direito. Às vezes ele dá uma travadinha, tá bom? Drill Conduit. Subo por cima da porta. Venho aqui e continuo. Tudo bem? Eu vou deletar esse conector aqui. Eu dou um trim.
conecto as duas pontas. E aqui agora é só mover com as setas ou com o mouse. Tudo bem? Vamos olhar aqui na planta baixa como ficou. Tá vendo que ficou voando? Não tem problema. Eu seleciono um desses conectores, utilizo a ferramenta Move e posiciono ele embutido na parede. Prontinho. Vamos olhar no 3D. Eu vou dar o comando HR, que é para exibir o que estava oculto antes, que eu ocultei com o comando HH. Vou rotacionar a nossa subestação. Vou dar um HH nessa parede e um HH nessa parede. Agora, olhando de frente, dá para ter uma ideia de como ficou. Com a bucha embutida na parede e a nossa malha de terra caminhando por aqui. Com o comando SL, eu consigo colocar os demais fixadores, né? As últimas presilhas que estavam faltando. Seleciono ela, comando rotacionar, mesma coisa e mesma coisa. Elas já estarão bonitinhas como devem ser. Bom, a videoaula foi essa, tá bom? Representação em planta baixa, detalhamento, tagueamento, configuração de filtros e tudo mais estarão disponíveis no mini curso que eu estou preparando para o YouTube e também no meu curso completo que estará disponível no Hotmart. Bom, nos vemos na próxima aula. Boa sorte e muito obrigado por ter adquirido esse template. Grande abraço!